Quem manda mais no SBT? Conselheiro ou diretor? Kleber Machado está queimado no SBT? Mania de Você vai conseguir chegar em abril? Tem história para isso? Estes e outros assuntos a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, seja muito bem-vindo ao No Play News. Vamos falar de televisão a partir do seu olhar, das perguntas que vocês mandam através das minhas redes sociais, ou no espaço reservado aos comentários aqui nos vídeos, ou então lá no portal Alta Definição com Vanucci. Você manda a sua pergunta, você manda a sua observação e a gente fala de TV a partir do que realmente interessa para você. A primeira pergunta de hoje é do Léo Porto. O Léo Porto diz o seguinte: Vanucci, li que a Globo está querendo oferecer um novo programa para Ivete Sangalo. Parece que seria uma espécie de Só Toca Top, porém reformulado. Eu gosto dela como apresentadora. O programa Estação Globo era maravilhoso, bem que poderia ser naquela pegada. Ivete Sangalo é bem avaliada na Globo. Léo, sim, Ivete Sangalo é muito bem avaliada na Globo, levou muitos anunciantes para lá e certo prestígio também, né? É claro que o The Masked, ela mesma fez questão de apresentar, ela gostava muito do programa e com o tempo, aqui o The Masked terminou ali, encerrou a jornada da Ivete lá. Mas teve o Pipoca, né? O Pipoca ajudou a desgastar isso, a imagem dela um pouquinho ali aos domingos. O problema não era a Ivete. O problema era o programa muito engessado, muito roteirizado. E quando tem um programa muito roteirizado, por uma pessoa que é pura improviso, extremamente espontânea, acaba engessando a Ivete. Se fala lá na Globo num novo projeto para ela. Talvez para o ano que vem até, né? Porque gostam muito da Ivete e sabem da força comercial da Ivete Sangalo. E também que se tiver bem formatado o programa, sim, vai chamar a audiência. Vamos a mais uma pergunta da Luciana. A Luciana diz o seguinte: Vanucci, depois de Gustavo Reis, a Globo ficou com medo de contratar outro autor com passagens na Record? Eu acho a Cristiane Friedman super criativa em suas histórias. É um desperdício a Globo não apostar em um enredo seu. Olha, Luciana, você sabe que a Globo, ela tem vários autores ali. Gustavo Reis foi uma grande aposta da época do Silvio de Abreu e não está descartado não da Globo. Ele continua próximo à emissora porque a emissora quer olhar para o mercado de uma forma geral, não só para os autores que estão ali, né? Ele entregou Fuzue foi muito bem avaliado, ele conduziu muito bem o Fuzue, só que agora vários autores estarão no projeto por regime de obra, né? Desenvolve uma obra, desenvolve uma sinopse e entrega lá. Cristiane Friedman, eu acho uma das grandes autoras também. E pelo que me falaram, tem sim chances de voltar para a Globo, de fazer uma novela na Globo, porque já botou ali alguns projetos que chamaram atenção, mas tem vários outros na fila ainda. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é da Paulina Xavier. A Paulina Xavier diz o seguinte: Vanucci, por que a Globo rejeita tantas sinopses de autores que já foram seus medalhões? O Jaime Monjardim apresentou a novela Romaria e a emissora rejeitou. Se a novela for sucesso igual a Pantanal, que outrora ela tinha rejeitado no passado para Manchete, com que cara a Globo ficará? Paulina, e aí não tem outro jeito. Vai ter que assumir que rejeitou e ficará com cara de tacho, como aconteceu lá atrás. Pantanal deu muito trabalho, o próprio Boni não acreditava em Pantanal e dizia, né, que aquela era o tipo de novela que ia quebrar a Rede Globo. Só que aí depois veio Renascer, né? Quando viu que todo aquele sucesso que deu, né, fizeram Renascer e aí as outras novelas de Benedito Rui Barbosa, que aliás apresentou essa trilogia Pantanal, Renascer e O Rei do Gado para o Silvio Santos, que também não quis, falou que naquele momento era loucura uma emissora de televisão desenvolver uma trilogia daquela, um projeto daquele, né? Depois, né, o Bloco aceitou, Manchete aceitou, eles fizeram Pantanal, um grande sucesso, e assim foi. E às vezes você tem algumas apostas que realmente você vai abrir mão de títulos que depois podem fazer muito sucesso. E já foi assim com artistas que estavam muito próximos de serem contratados da Globo, da Record, do SBT, que o empresário ali que não se chega a um acordo com a empresa e logo depois assina contra a emissora e faz muito sucesso, né? É assim, é a história, né? É o risco que a gente tem
que correr aí por algumas apostas ou não. No caso de Romaria, eu acho que o que pesou muito é que a Globo não queria fazer uma novela que puxasse muito para essa fé católica, né? Porque ela está tentando mostrar e conquistar um outro público. Os católicos ela já tem ao seu lado. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do Tiginácio. O Tiginácio diz o seguinte: boa noite. O que está acontecendo com a dramaturgia da Globo, que não temos mais protagonista de mais 50, 60, 70 anos? Soube que a próxima novela das 7 de Rosana Svartman será de protagonistas jovens. Não está passando da hora disso mudar? Sim, está passando da hora disso mudar. Cada vez mais a gente vai ver elencos com uma quantidade maior de artistas jovens, justamente para que não venha nenhuma surpresa. Se vier uma nova pandemia, alguma coisa que impeça, a Globo já viu que terá mais dificuldades se tiver um elenco mais velho ou um elenco muito jovem, né? Crianças e mais velhos, porque são sempre os mais suscetíveis a qualquer coisa que possa vir a acontecer. Além disso, a Globo quer encontrar, através da sua dramaturgia, com um público mais jovem, por isso tem apostado nesse elenco mais jovem também. Algumas atrizes dizem que existe um certo etarismo e que esse etarismo tem afastado grandes artistas da Globo. Mas digo que não é só Globo não, viu? Quase todas as emissoras hoje olham muito para esse casting aí e querem gente jovem. Mas está difícil de achar gente tão talentosa quanto os artistas do passado. Vamos a mais uma pergunta? Genilton. Genilton diz o seguinte: boa noite. Alguma previsão para entrega de Corpo e Alma? Foi divulgado em março deste ano que a novela estava confirmada pelo Globoplay, que poderia entrar a qualquer momento. Você acredita na estreia da novela pela plataforma? Sim, Genilton, vai ter. Tá lá entre as apostas. Tem ainda um mês aí pela frente para ver se de repente entra em dezembro, mas talvez seja um título forte aí para o ano que vem. Não ouvi nada contra, né? Até onde eu sei, o Globoplay ainda tem muitos títulos da Globo à disposição e vai colocando ali 2, 3 por mês ali para no prazo de 5 anos ali ter e depois começar a repaginar, né, esse acervo todo. E é o que até hoje tem puxado muita assinatura e muitos acessos para o Globoplay. Esse acervo da Globo é preciosíssimo. Vamos a mais uma pergunta? Alexandre Custódio Rodrigues. O Alexandre diz o seguinte: boa noite, existe a possibilidade da Eliana ganhar um programa na tarde de domingo na Globo após apresentar a próxima temporada de The Masked Singer? Porque a Globo não faz um programa nas tardes de domingo para ela. Existe alguma oposição do Luciano Huck para que isso aconteça? Alexandre, não existe oposição do Huck. O Huck sabe que continua antes e depois do futebol e para ele era até melhor um programa antes, que jogasse boa audiência para ele ali, que pudesse fazer uma costura, que tirasse um pouco a pressão dele de subir o domingão recebendo de filme, né? Não há essa imposição do Huck. Muito pelo contrário, ele quer alguma coisa ali que ajude ele, claro, né? Facilita o trabalho dele. O que a gente sabe da Globo, The Masked é a previsão da Eliana para esse começo do ano, mas não se descarta outros projetos, inclusive aos domingos, para ela. Vamos a mais uma pergunta? Hudson. Hudson diz o seguinte: boa noite. Muito tem se falado sobre a dificuldade em vender as cotas para o Carnaval Globo. Em meio a isso, eles não pensaram em voltar com o concurso Musa do Caldeirão? Acredito que esse concurso poderia entrar no pacote junto com o Globo na Rua e os desfiles. Qual o motivo para o fim do concurso? Hudson, o motivo para o fim do concurso é que se desgastou. Pode ser que funcione dentro de um pacote? Pode ser que funcione dentro de um pacote, mas o grande problema hoje da venda de cotas para os desfiles, né, para a cobertura de Carnaval da Globo, o projeto Globo, né, o Carnaval Globo, é justamente o valor, né? Porque são transmissões caras, né? Você tem transmissões de pelo menos 4 noites no Sambódromo, né? 5, né? Porque você tem que pegar, aqui no Rio são 3 noites, aqui em São Paulo 2, e aí a gente pega 2 nacionais do Rio, e no caso de São Paulo, você tem todo o pré, você tem o pós, você tem é uma operação muito cara que envolve muitas pessoas, então só isso já é muito caro, né? E as empresas querem audiência, e as empresas querem chegar a este público de uma outra forma, né? Por isso que o Globo na Rua foi uma grande aposta para trazer esse carnaval verdadeiro, né? Que não que o dos desfiles das escolas de samba não seja, mas para trazer onde o povo estava mais, né?
que eram nos bloquinhos em São Paulo, no Rio, no Nordeste. Então, este pacote é mais complicado do que você imagina para viabilizar. Agora, uma coisa a gente já sabe, o próximo Carnaval da Globo está de volta na mão do jornalismo, né? Com repórteres, com âncoras, fazendo a transmissão dos desfiles. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do Ulisses. Ulisses Rocha fala o seguinte: apesar dos pesares, estou curtindo Mania de Você. Me permiti me divertir e não levar nada tão sério, porém não consigo entender. Se atualmente as novelas vão ao ar com uma frente extremamente confortável de capítulos entregues, por que não tem uma equipe na Globo responsável pela leitura, análise da profundidade dos personagens e da história? Se sim, por que esta equipe responsável permite uma obra dessa chegar a estrear? Outra pergunta: uma novela como Mania terá fôlego para se sustentar até abril? Nossa, Ulisses, uma grande discussão que você traz aí, que é justamente esta retaguarda do Departamento de Teledramaturgia da Globo. Já foi a época em que os autores eram soberanos, os diretores também, e que a direção só acompanhava o que estava ali. Atualmente existe um processo, um departamento muito grande ali de dramaturgia que analisa sinopses, que estuda, que recebe essas sinopses, que pode talvez juntar uma com a outra, propor novas parcerias, mexer em pedaços de histórias, analisam as sinopses. Agora, novela é obra aberta, né? Sujeita a críticas e rejeição e aceitação do público. No caso de Mania de Você, eu acho que assim, tinha esta frente muito grande e ninguém avaliou corretamente. E aí é fácil, quando vai estrear, falar, não, corta agora toda a violência, sexualidade, que a gente acha que está muito pesado e isso o público não vai gostar. Mas porque lá na frente, né, lá atrás, quando o João Emanuel Carneiro escreveu, alguém não foi lá e apontou. É isso também que está faltando dentro da Globo. Se você tem um departamento que funciona, ele precisa ter voz, ele precisa ter voz ativa, né? Agora, estão ajustando. Mania de Você também serviu como alerta de que, precisa encontrar sim fórmulas que deixem isso mais barato, que é adiantar muito as gravações, abrir uma frente muito grande de trabalho. Porém, obra aberta é obra aberta e isso precisa ser respeitado. Vamos a mais uma pergunta? Da Ana Maria. A Ana diz o seguinte: boa noite, o Kleber Machado não se queimou com a saída antecipada do SBT? Ele poderia aparecer na Record antes do prazo acertado com o SBT? Diante disso, como fica a relação entre o SBT e a Record? Será que Daniela Beirute vai tirar alguém da concorrente só para mostrar força? Ana Maria, não acho que ela vai tirar alguém da Record só para mostrar força, não. Porque se não tiver o que fazer, ela não vai, né, já disse, não vai ficar pagando para as pessoas ficarem em casa. Isso é um. Kleber Machado se queimou no SBT? Sim, se queimou no SBT, por isso que até falaram, não precisa mais transmitir a final aí, né? Deixaram ele sair antes. Poderia ter ido para o evento da Record? Talvez pudesse ter ido para o evento da Record, mas comunicando ao SBT, né? Estarei no evento da Record e provavelmente terei que dar entrevista para falar sobre o assunto. E aí o SBT também poderia virar e falar, por enquanto você não dá entrevista, e ele teria que também a Record entender isso, né? Então tem alguma coisa aí estranha nessa história aí, que aos poucos cada um vai se entender. Mas o que a gente sabe de bastidores é que o SBT resolveu romper o contrato, antecipar essa saída, para não desgastar ainda mais uma relação que, né, de um lado já achava que não valia prender esse profissional e do outro lado, talvez já pensando, né, no que tem ali pela frente ainda para poder descansar um pouquinho e assumir o futebol da Record em 2025. E aí, nesse caso, eu acho que o Kleber Machado fez uma coisa certeira, né? Porque vai ter muito mais jogos, muito mais trabalho lá na Record e uma projeção maior. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do João Marcos, é a última pergunta desta edição do Vanucci Responde. Vanucci, eu não entendi direito essa história do Rinaldi ser conselheiro do SBT e mandar mudar a grade. Não há um diretor para isso? Conselheiro tem tanto poder assim? Sou SBTista, estou com medo de surgir uma briga com essas decisões. João Marcos, posso dizer o seguinte, lá no SBT muita gente estranhou essa história. Pô, mas ele é conselheiro, conselheiro dá conselho, não pratica ação e a palavra dele é a final decisiva. Mas o Rinaldi chegou podendo, chegou com poder de decisão, porque muito próximo da Daniela, deu ali já algumas ideias e mostrou que na TV dele ele conseguiu fazer algumas coisas que talvez ajudem o SBT. Agora, conselheiro é conselheiro e isso pegou
mal dentro do SBT. Algumas pessoas viram e falam assim, pô, mas cadê o poder dos diretores? Cadê o poder do COO? Cadê o poder das pessoas que talvez estejam acima de um conselheiro? Porque o papel do conselho é justamente propor para que outros tomem a decisão e façam o que é melhor. Eles apontam caminhos, né, que não precisam ser tomados imediatamente. E neste caso a decisão foi, vamos tomar a decisão agora, vamos fazer e já voltar ao ar. E vou dizer um negócio, não é o SBT News que vai mudar a história da manhã do SBT, não. Primeiro Impacto caiu a audiência um dia ali. O Chega Mais está com problema por outras coisas. Não é porque tiraram o SBT News na TV ali da madrugada. O SBT News na TV na madrugada saiu por questões financeiras para ajudar no orçamento. E vão voltar agora com o custo, queira ou não, de ter um telejornal ali. Era melhor reprisar o SBT Brasil. Era uma das soluções. Ah, mas tinha um erro, que ninguém enxerga esse erro. Notícias impressionantes. Ah, isso sim era ruim fazer essa reprise. No demais, os ajustes podem acontecer e não vai mudar muito da madrugada para amanhã se o SBT não olhar que o problema do Chega Mais e não entender isso, do Chega Mais é conteúdo e que a oscilação que ocorreu no Primeiro Impacto foi uma oscilação tranquila, normal, dentro de semanas com feriados. Bom, este é o Vanucci Responde. Você faz a sua pergunta, você coloca aqui a sua opinião, o seu pensamento sobre a televisão e a gente fala de TV a partir do seu olhar. Você pode fazer as perguntas nas minhas redes sociais, nos espaços aqui dos comentários dos vídeos ou então lá no portal Alta Definição com Vanucci. Curta, compartilhe, faça sua inscrição. Já fiz. Chama alguém para cá. Vamos aumentar o número de inscritos neste canal para a gente levar a informação de televisão a um número cada vez maior de pessoas. Até mais. Tchau, tchau.